Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje mais uma live que o nosso Pode Falar Litera, com mais uma autora. Hoje a nossa autora Laura vai falar um pouquinho sobre seus livros. Nossa autora de Safira de Prata. Vamos ter aquele gostinho do Pode Mais. Então, vamos convidar a nossa autora de hoje. Olá, linda! Conseguiu aí, deu certo. Acho que deu. Oi, mulher, olá! Dá pra me ouvir? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tá ótimo, tudo ótimo. Ótimo, mulher, ótimo. Ai, tô nervosa, gente. Nunca fiz isso. Que isso? Não, primeira vez, bora lá, né? Pra tudo tem. A gente vai andando, a gente vai andando. Isso, e tá tudo certo. Muito tranquilo, juro, muito tranquilo. Bom, pra gente iniciar nossa live, meu amor, eu vou pedir pra você falar um pouco sobre você, seu nome, de onde você é, e com uma pergunta já que é por que você quis virar escritora? Bacana. Meu nome é Laura Regiane, eu sou mineira, eu sou estudante de letras. Eu tenho 8 livros publicados, todos eles dentro do gênero fantasia com romance, exceto por um, que é uma distopia com ficção científica. E eu quis virar escritora porque desde criança, literalmente criança, eu sempre fui apaixonada por livros, por leitura. Meus pais me incentivaram desde que eu era bem pequena mesmo, com Gibi da Turma da Mônica. E depois eles me levavam muito na biblioteca da cidade pra eu pegar, eu pegava na escola também. E desde então eu adquiri uma mania de completar e preencher diários, agendinhas, inventar histórias na minha cabeça. Eu lia muita fanfic também. Aí eu falei, ai, por que não, né? E a coisa se desenrolou sozinha. Foi vir uma coisa com a outra, né? Assim, foi um mordendo o rabo do outro. Já desenrolou naturalmente. Quando E fui. de onde vem a sua inspiração de criar esses seus livros de fantasia com romance? Sempre foi meu gênero favorito, na verdade. Eu tentei escrever romance normal, romance contemporâneo, né? Que é sem os elementos fantásticos. Mas aí uma das minhas amigas mais próximas que eu conheci no meio, outra autora também, ela me ouviu falando sobre uma ideia de fantasia que eu tinha. Ela falou, minha filha, é isso aqui que tu quer fazer, você percebeu, né? É disso aqui que você gosta. Por que você não começou ainda? Aí eu falei, talvez, né? Quem sabe, né? E como que surgiu essa ideia de Safira de Prata? Filha de Prata, eu tava numa fase muito lobos, sendo bem honesta. Foi no meio do meu intercâmbio e eu tava consumindo livros, filmes, séries, manhwas, tudo que aparecesse na minha frente de lobos. E eu fui muito assim influenciada. Eu sempre tipo assim, gostei muito de lobisomens, apesar de ter sido Team Edward da minha vida inteira. Os lobisomens tinham um maior apelo assim para mim. Eu falei, por que não, né? Começar já com um dos pilares do sobrenatural, assim, né? Um tema Já, mais já vamos fácil. no. Pra que inventar moda no momento? Vamos começar com um negocinho mais seguro, quem sabe? Pouca coisa, só uma fantasiazinha assim, só um negocinho assim tranquilo. Alguns deuses, algumas espécies em guerra, algumas várias religiões e sistemas políticos. Coisa pouca, coisa bem tranquila. Que isso? Paz e tranquilidade. Exatamente. E a sua rotina de escrita, minha gata, você gosta de escrever de manhã, ou gosta de escrever à tarde, ou a hora que tá fluindo, eu tô escrevendo, ou eu preciso depois do meu café, ou um chazinho do lado, uma música, silêncio. Aham.
Normalmente, eu gosto de ter um horário fixo para escrever todos os dias. Eu gosto já de me preparar mentalmente para esse horário, apesar de acontecer direto, de eu ficar pensando na história o dia inteiro. E, inclusive, eu sonho direto com as histórias que eu tô escrevendo. É, assim, extremamente inquietante. Porque eu vou dormir pensando nelas. Aí, quando eu acordo, eu falo, poxa, o bendito do personagem tá me enchendo o saco até no meu sonho, eu tô dormindo, quando era pra tentar em paz, sabe? Aí, mas basicamente, eu prefiro escrever de noite, mais ou menos nesse horário, assim, das 18 até as 22, assim. Como é o meu trabalho integral, ser autora, eu tenho esse privilégio do tempo. Houve uma época, em que eu era, tipo assim, basicamente um morcego. Eu escrevia, tipo, das 10 horas da noite até as 7 horas da manhã, virando, assim. Você virava a noite escrevendo. Mas assim, não era muito saudável, sabe? Não recomendo esse hábito, meio tóxico, assim, é um ritmo de produtividade. Mas aí hoje em dia é isso mesmo. Eu escrevo normalmente com barulho de chuva, sempre. Eu abro um vídeo assim e fica tocando. Eu não consigo escrever com música, me distrai, infelizmente. Mas acho Eu sempre crio playlist, assim, pra entrar na vibe, assim, ok. Mas escrevendo, a música acaba me distraindo, eu vou cantando junto, aí já era. daquela distraída básica, né? Você não sabe se é a música ou se é Aí eu pego a minha aguinha, normalmente eu pego uma frutinha, um cafezinho pra revisar o capítulo anterior, a cena do dia anterior, pra eu dar uma entrada de volta na história. Aí eu começo. Qual foi o personagem mais difícil de criar? Desculpa, eu não escutei. O personagem é o quê? Mais difícil de criar. O personagem mais difícil? Ai, eu acho que, tipo assim, em termos de personalidade, foi a Belladonna, com certeza. É o meu livro sobre vampiros no Império Romano. Basicamente é como se Júlio César fosse uma mulher e uma vampira. Ela tá nesse esquema de conquistar o trono e ela tem uma personalidade muito mais sombria do que as minhas outras mocinhas, né? Ela desce pra vibe inescrupulosa, assim, de moral duvidosa. E apesar disso, ela tem as vulnerabilidades dela e as camadas dela dentro dessa personalidade. Mas em questão de personagem em si, eu acho que seria a protagonista de Paradoxen, que é a minha distopia, que é a Evelina, porque ela é uma engenheira e eu sou completamente de humanas. Aí eu passei o livro inteiro com a testa grudada no Google, me perguntando, sabe, o que é isso? Como que eu faço tananã, reações químicas? Como se chama a peça desse motor de carro aqui, sabe? Foi assim. Foi um suplício, uma labuta. Eu odiei cada segundo. Eu fiquei o tempo todo me perguntando por que eu inventei isso. Que eu quis fazer nesse lugar que eu tô sabendo, né? Tem alguma personagem que se identifica mais com você? Me identifico. Eu acho que todas têm um pouquinho de mim, mas acho que de temperamento mesmo é a Safira, a primeira, de Safira de Prata. Ela é mais emburrada, ela é mais bico de sapato, ela é um pouquinho desconfiada com as pessoas, mas ela também é muito atrevidinha, assim, do jeito dela. Ela não leva desaforo pra casa, sabe? Ela tem um molho. Apesar que eu sou uma pessoa mais sociável que ela, porque aquela ali, Deus me livre. Mas, assim, eu acho que de temperamento, assim, como primogênita, eu acho que ela pegou mais, assim. Nas outras protagonistas, nos outros personagens, eu já fui dando uma segurada, mas como ela saiu primeiro, já não tinha tanto filtro. Deu aquela equilibrada na hora de escrever os demais, né? Era a Laura falando em nome da Safira, não era tanto ela. Vocês vão sentir agora quem sou eu. Em algum momento da sua profissão de escritora, você pensou em desistir, falou, meu Deus, não tá indo, desisto. Você quer dizer em questão de criatividade, de escrita? Um negócio de desistir realmente de escrever mesmo. Faço assim, meu Deus. Da carreira. Não é o meu momento, não chegou, desisto. Não, isso não aconteceu, graças a Deus, porque
Ai, é um negócio que eu gosto muito. É um negócio que me faz feliz, me preenche, me deixa, tipo assim, ai, rindo sozinha pro meu computador e pensando o dia inteiro no que eu vou colocar ali, como que eu vou fazer as pessoas se sentirem. E é uma coisa que me incentiva muito e me incentiva, tipo, diariamente. Eu tenho muito contato com as leitoras nas redes sociais e no geral, ainda mais nos eventos literários presenciais, né? É um negócio que, tipo assim, abastece a gente igual combustível. Eu sempre foi um negócio que eu nunca duvidei, sabe? A partir do momento em que eu comecei, começou a deslanchar. Eu admito que provavelmente se eu tivesse problemas financeiros nessa carreira, eu talvez consideraria outros. Tipo assim, começaria a considerar outras formas de fazer renda extra sem Uhum. desistir da escrita, que eu gosto muito. Mas como o trabalho me permite ser integralmente autora, é basicamente isso mesmo. Eu não pretendo, nunca pensei em desistir, não Você pretendo no deu futuro. tiro certo na profissão que você queria. É isso aí. Graças a Deus eu sei que, na verdade, isso é muito difícil, né? Não é um cenário comum. A escrita, o engajamento no mercado é um cenário complicado para muitos artistas, não só escritores, né? Todo mundo que tem que viver da própria arte, das próprias palavras, das próprias imagens, dos próprios desenhos, qualquer coisa, passa por essa instabilidade. E eu sei que eu tenho muita sorte de ter conseguido, mas ainda assim é um negócio que eu acho que mesmo que se eu não tivesse conseguido, né, entre aspas, eu não abandonaria, porque me faz muito feliz de toda forma. O importante é isso, né? Você se sentir bem naquilo que você faz. Porque tantas pessoas trabalham com um negócio que não curte e tá ali porque fala, meu Deus, tem que estar aqui, é isso, tá tudo certo. Miserável, infeliz, mas todo mundo tem conta pra pagar, né? Não tem como julgar. Os boletos não param, né? Os boletos continuam vindo, Os né? boletos não esperam a gente achar o propósito, a felicidade. Exatamente, é verdade. Se você pudesse dar um conselho para autores iniciantes que estão ser início de carreira e com esse medo de como vai ser o lançamento, como vai ser na Amazon, como vai ser a aceitação, qual é o conselho que você daria para essas autoras que estão começando agora? Para autores que estão começando, eu diria persiste, mana. Persiste, tipo assim, continue tentando. É um negócio que exige consistência, não só a escrita, mas a carreira no geral, né? Aquele negócio de, hoje em dia você tem que se vender aqui onde nós estamos, no Instagram, ou no Twitter, ou em qualquer rede social que faça mais sentido para você. A maioria das profissões, hoje, para você ter um alcance, para você ter sucesso, né? Digamos assim, de uma forma mais ampla, a não ser que façam por você que tem que se vender, né? Botar a cara a tapa. E é um negócio que exige comprometimento pra caramba. Você tá ali escrevendo seu livrinho, tá dando o seu melhor, tome o seu tempo, mesmo que demore mais, gastando com boas revisões, uma boa diagramação, uma capa que vai chamar uma atenção do público que você quer chamar, estude ele, quem você quer atingir, como você pode fazer o máximo aí das pessoas que você quer abranger com a sua história. Então, e assim, dê garra sem coração. Às vezes vai parecer, sabe, cansativo, exaustivo, impossível às vezes, mas é um trabalho de formiguinha, todo dia um pouquinho, a cada seguidor que aumentar ali, e a cada leitura e a cada página lida que você for recebendo na Amazon vai fazer as coisas valer a pena, um pouquinho de cada vez. É um degrau por Sabe? vez, né, gata? Vai devagarzinho, vai indo, né? Assim, vou falar assim, tem exceções, sabe? Tem gente que consegue viralizar rápido, tem gente que tem contatos dentro de lugares, tem gente que, né, às vezes a próxima série de Emma Asa ali, a gente descobriu rápido, pum, ficou famosa, mas a Sim, maioria de nós, réis mortais, tá aqui nesse nível de um passo de cada vez. um passo de cada vez. Eu vejo que tem muitas autoras novas iniciando a carreira como autora. Muitos livros novos aparecendo agora. Eu acho que as pessoas perceberam que
é uma opção rentável hoje em dia, né? É algo que a Amazon tornou possível ao longo dos últimos anos e que se popularizou bem. Sim, é verdade. E eu até falo, é sempre bom dar uma oportunidade, porque você ler uma autora nova é tipo uma entrevista de emprego. Você lê o livro para você ver se você vai gostar. Aí você começa a maratonar o que ela já tem. Quase isso, oh meu Deus. Caramba, é. Quando você vai escolher o personagem, o que você prefere primeiro? Você escrever o personagem ou você escolher um avatar ou um jeito dele antes de escrever? Eu acho que varia muito. Varia muito. Por exemplo, Safira de Prata eu sei que eu estava focada muito no mundo, no universo. Eu tinha toda uma questão ali para formar, para preencher um espaço. Eu precisava de uma pessoa fazendo aquelas coisas ali que eu queria que ela fizesse. Então, o enredo moldou a protagonista. Mas, por exemplo, em Belladonna, eu já sabia que ela ia ser o ponto central da história, então eu montei a personagem toda primeiro. Eu queria que ela fosse assim assado, que aí ela foi fazendo isso, em decorrência dos traços dela, que já era aquela personagem que eu sabia que queria ser meio femme fatale, mais manipuladora, mais de moral duvidosa. Do jeitinho que a gente gosta, assim, aquela coisa bem Lelé da Cuca, tóxica, assim. E eu escrevi ela pra isso. E Paradoxing foi um meio termo, eu acho, até o que é engraçado. Eu sabia o que os personagens iam ser, uma inventora e um soldado, né, um militar. E eles iam estar num mundo distópico, no futuro, né, tudo diferente, tudo mais tecnológico. E um integrou muito o outro, né? Os dois foram importantes nessa montagem ali. Nossa, assim, bem, né? Primeiro foi você criou um mundo, foi assim. Acho que criar um mundo deve ser super complicado, né? Pior que é uma das partes que eu mais gosto. Jura de criar a estética do livro, de imaginar o mundo como ele vai ser. Sim, preencher os dadinhos ali da ficha, colocar cada mínimo detalhe de que é a roupa que os serventes de tal deus, dentro de tal religião, desse reino aqui usam, sabe? Coisa que o leitor não precisa saber em nada, sabe? Que não vai fazer nenhuma diferença na vida dele, mas a gente tá assim, meu Deus! Melhor parte da vida. Eu acho que é um problema pra maioria de autores de fantasia, inclusive, saber quando parar de criar mundo, porque a gente empolga ali, minha filha, aí vai até o mundo acabar. Acho que é a hora da gente criar a ambientação do que vai acontecer. Na nossa cabeça tá um mundo incompleto ali na hora de fazer. Olha que assim, ali, ó, ali tem uma torre, ali tem. Tá tudo A imersão, né? Essa parte, nossa, muito importante. Eu peno nela de vez em quando, mas na hora de formar. E os aspectos mitológicos, políticos, assim, eu acho legal demais. é a parte mais gostosa do livro. Eu adoro. É boa. E como que você se lida com essa vida dupla de estudante de letras e escritora? Eu, assim, vou aos poucos, né? Eu faço a maioria das minhas aulas online, né? E então, eu normalmente tento fazer em horários matutinos, né? Eu faço a maioria das minhas atividades de manhã e à tarde trabalho de marketing, de interação nas redes sociais, respondendo, essas coisas assim, postando, e de noite escrita. É um negócio que vai ali no malabarismo, né? Os casos que a gente dá, mas nem sempre a gente consegue equilibrar bem, né? Às vezes eu escrevo de menos, às vezes eu não consigo estudar direito, mas a gente vai levando. É o que hoje em dia eu gosto muito do meu curso, então. Já é uma coisa ligada à outra também, né? Direito, às vezes você escreve, já tá poucos ligados. Exatamente. Nossa, aí funciona horrores. Tipo assim, as minhas
as minhas aulas de literatura clássica, eu ficava com a cabeça explodindo de ideias. Eu adorava, assim, né? Às vezes cansa, né? Aquele negócio quando o estudante de letras tem que ler por obrigação e não por gosto, a gente fica assim, eu odeio ser alfabetizada! Mas Eu te entendo muito. Te entendo muito. Eu tava fazendo minha segunda faculdade agora de tecnologia da informação não. e tem que ler muito, 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 muito. Então, Saber que até um eu, arrepio, assim, gente, o que eu leio? Esse resumo de 33 páginas sobre sobre um sistema, nossa, assim, e né? falava sobre o negócio do eu ler por obrigação, por gostar, é muito complicado. Ai, Você pudesse escolher um gênero que você nunca escreveria, qual seria? nunca. A Eu gente fala acho. nunca, mas vai que um dia você fale, quem Vai sabe, não que é? se eu tivesse que estar limitada, eu tinha que pensar. Eu acho que, assim, no geral, falando de. No geral, é autoajuda, sabe? Autobiografia. Mas aí entrando na questão da não ficção, né? Se eu tivesse que escolher um na ficção, eu acho que seria terror. Porque eu leio muito pouco terror e eu não sei nada do gênero. Eu acho que Eu eu me também daria não mal vou, não. nesse gênero. Eu, eu não saberia muito bem o que fazer nele. Você lê de tudo um pouco. Eu leio, eu costumo. Por exemplo, eu leio. Eu não completamente odeio terror nem nada, mas é aquilo, né? Eu li pouquinhas coisas. Eu li Rafael Montes, que é ali um pouquinho mais suspense, pegando pro thriller, mas também tem alguns elementos, né? Stephen King, eu já li alguns também. E eu gosto majoritariamente de fantasia e romance. Se misturar os dois, melhores ainda. O melhor dos dois mundos. E claro, distopia, ficção científica e romance normal, romance comum, seja contemporâneo, seja dark, seja hot. Mas eu também eu leio o que me recomendarem muito também. Né? O que aparece na frente. Adoro clássicos. Adoro. Esqueci o nome disso aqui. A minha coleção de, literalmente, livros históricos. Eu adoro história. Uma outra Tá. que eu faria seria história. E eu tenho livros, livros em documentos mesmo, sobre a Idade Medieval, os Impérios Antigos, mitologia, etc, etc, etc. Eu também adoro. Nossa, meu irmão adora mitologia. Eu adoro também. Nossa, grega, romana, nórdica, asteca, maia. Eu tava vendo que uma autora tava fazendo um do Egito, com aquele cachorro do Egito. Anubis, o deus com a cara de chacal, assim. É a Carolina Andrade. Eu não ouvi falar, Ela publicou mas um eu adoro. vídeo com Nossa, eu já a ilustração desse Anubis. coisa do Egito. Ah, estarei procurando. Eu vi ela publicando o vídeo e a ilustração dele lá em cima. Eu fiz assim, Eu adoro, eu acho que assim, disparada a minha saga favorita com mitologia egípcia é até Enquanto Juvenil, é Crônicas dos Kane, do Rick Riordan, né? O mesmo autor de Percy Jackson. Mas é um tema muito amplo e eu acho que, nossa, muita coisa para explorar, muito Deus, muito plot ali. Assim, eu tenho vontade. Se um dia eu puder mexer na mitologia egípcia, eu mexeria com certeza. Assim, está em planos engavetados. hum, qual foi o momento mais emocionante da sua carreira até agora? Mais emocionante da minha carreira? Eu acho que nível de emoção foi quando eu fui chamada por uma editora para assinar, que foi a Aquarius, né? E ainda veio com o combo de ir para a Bienal do Livro e ter sessão de autógrafo e, assim, ter meu livro físico ali sendo vendido no evento. E foi, assim, experiência... Ai, hoje em dia a gente finge costume um pouquinho, né? Sempre uma ótima experiência. Um Mas pouco quando nervosinha, mas
quando a oportunidade apareceu assim, eu lembro que eu fiquei, ai, maluca. Acho que a vez que eu realmente percebi comigo mesma, tipo assim, nossa, né? Eu tô chegando em algum lugar com isso, tá fazendo alguma diferença. Esse tanto que eu tô ralando aqui, meu Deus. E E assim, é difícil na hora que você vai, assim, não, tá indo, estamos conquistando, estamos chegando na Bienal. Falando que chegar na Bienal já é um sucesso. aí é muito bom. É aquele negócio que a gente faz questão de ir porque é simplesmente incrível, assim, né? A experiência é muito Normalmente boa, né, é Di? muito digital, né? É muito não físico. Então, quando a gente tem essa oportunidade de encontrar pessoalmente, ver os vídeos, ver os atores, é ótimo. E até então, eu acho que foi a parte da emoção mais forte. Vamos ver. É claro que eu senti muito orgulho. Tipo assim, cada vez que eu lançava um livro, quando eu atingi 50 milhões de páginas lidas na Amazon. Por exemplo, Belladonna, eu lembro que Belladonna atingiu 1 milhão de páginas lidas muito rápido na Amazon, comparando com meus outros livros, ele teve um alcance rápido, assim. Eu lembro que eu fiquei muito orgulhosa, eu tava muito nervosa com a minha leitura crítica, falando, será que esse livro vai dar certo? Ele tem 1.000 páginas, quem que vai ler essa porcaria, sabe? Mas no final deu tudo certo. Nossa, leitura crítica, que isso? Positividade tava onde? Não, ela tava lá me incentivando, tadinha. Eu que tava ficando maluca pra cima dela. Eu lembro que o ranking demorou um pouquinho pra atualizar, né? Belladonna pegou a 13ª posição no ranking da Amazon na semana de lançamento. E o ranking só atualizou no dia seguinte, né? Não no dia que lançou, mas no dia seguinte. Aí ela já me deu bom dia falando, Laura, Belladonna tá ranking da Amazon. E eu, o quê? Ainda você tá de boa, porque agora a Amazon Boy é um ranking depois de 3 dias, né? Então, É. Estamos todos à mercê da querida. exatamente isso, né? Você já tentou explorar algum outro universo que não fosse fantasia? Se eu tentei o quê? O universo? Explorar algum outro universo que não fosse fantasia? Sim, sim. Paradoxem é a questão da distopia, né? Então, foi um foco bem no futuro. Basicamente, o que acontece em Paradoxem é que, tipo, depois da Terceira Guerra Mundial, o mundo acabou e todo mundo teve que se reerguer em organizações hierárquicas, sociais, geográficas completamente diferentes do que era antes, né? A cultura é outra, o governo teve que ser totalitário para botar ordem no mundo depois do caos geral. E explorar esses aspectos foi, tipo assim, muito legal. Até porque eu sou piolho da época clássica ali, né, das distopias de 2000 bolinha, Divergente, Jogos Vorazes, etc, etc. E, era um tema que eu gostava muito, apesar de eu ter migrado pra fantasia depois. E, assim, me deu assim, déjà vu durante o negócio. E foi completamente diferente, porque eu tinha que pensar, por exemplo, em fantasia a gente usa muito da magia, né? De certa forma, ela é conveniente. Não de um jeito fácil, mas de um jeito, a personagem tem poderzinhos, a personagem pode fazer tal coisa, ou não pode. Mas aqui nessa distopia, por exemplo, eu podia colocar, é um celular. Coisa que na fantasia eu não tinha nem como sonhar em fazer. Quer mandar uma mensagem, só bota na telinha ali, a porta abre sozinha, tem robô pra te ajudar a fazer as coisas. Foi ótimo, assim, muito, muito, muito agradável. Uma mudança de ares bem-vinda. É totalmente diferente, né? Você criar uma fantasia, criar meio que um futuro distorcido, né? Considerado, e agora? Aquela coisinha, aquele molho diferente, né? Um molho italiano e O bolonhesa e o branco ali, tá ali, ó, tá ali, né? Mesma coisa. Eu conheci a Laura pela, acho que foi a Divulga, a Iris, A Iris, que aham. tava Ela falando ia assim, gente, olha esse livro aqui, podem eu fico apostar muito nele. boba. Ela é fãzinha de carteirinha de Safira de Prata, uma fofa. Então, eu fiquei, gente, eu vou ter que tocar esse livro, calma aí, deixa eu descobrir aqui quem é essa pessoa. Qual foi a cena mais marcante que você já fez?
Marcante, eu acho que. Eu diria que foi o capítulo 4 Safira de Prata. É uma cena pesada, né? Com um gatilho de violência. E hoje em dia eu não sei se eu teria tomado essa decisão. Talvez porque eu era muito nova na questão e a forma como eu teria abordado aquilo talvez fosse diferente hoje em dia. Mas assim, eu não me arrependo, claro, tanto é que mantive a cena, mas uma coisa assim. Por exemplo, eu revisei aquela cena, repassei com as betas e, tipo assim, nunca mais voltei em ela na minha vida. É um negócio assim que incomoda, coisa. Então, eu acho que foi uma cena muito difícil de escrever e que marcou, não exatamente de um jeito positivo, mas não necessariamente negativo, né? Neutro, por exemplo, tem várias cenas que me marcaram nos clímax, né? Nos finais dos outros livros que eu já fiz, que eu fiquei marcada, mas de um jeito bom, né? De um jeito positivo. Por exemplo, o final de Belladonna, eu tive que reescrever ele 3 vezes, porque eu não gostava de nada que eu tava colocando no papel. Eu tava muito satisfeita. E quando eu finalmente achei o que eu queria fazer, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito, meu Deus, é isso mesmo, sabe? Que bom que eu cheguei em algum lugar. É isso aqui. Ah, graças a Deus. Então, eu lembro disso com uma boa lembrança. E aí, pensa em receber 3 vezes que não gostei, volta. Apagar tudo. E aí, me dá uma dor apagar capítulos inteiros, assim, milhares de palavras de uma vez, pá, no lixo. E a gente fica se sentindo. 6.000 páginas. Delete. Não tem como. Se você pudesse dar vida a um personagem seu, qual Da seria? vida. Eu acho que seria um dos meus personagens masculinos. Provavelmente o Jonathan. Que aí eu ia roubar ele da Evelina e casar com ele eu mesma. Também acho. Ele é o husband material dos livros. Ele é o que mais tem potencial pra casar. Sabe? Porque os outros têm uns traços um pouquinho tóxicos, que no livro é legal, mas na vida real eu tenho certeza que eu estaria saindo no soco com os outros. Com ele não, ele é um querido, ele é um amor. Aí seria com certeza ele. Se você pudesse escolher um livro pra virar um filme ou uma série, qual seria? Os meus, aí eu acho que Belladonna. Belladonna seria um. Provavelmente uma série, né? Porque é um livro um pouquinho grande, então eu gostaria de um pouquinho de desenvolvimento, sabe? Aquelas temporadas de 8 episódios da Netflix, assim, ou então uma minissérie de 6, assim, eu acho que dava. Até porque Belladonna é um livro único, né? Só que ele vai ser uma trilogia de livros únicos, né? Eles são fechados ali, mas os livros entre si são conectados. Aí, nossa, eu acho que, tipo assim, agradaria um bom público. É aquela pegada entre o adulto, mas não tão nichado, né? Seria uma série que não iria flopar, iria ser uma série que o pessoal ia pedir um gostinho de quero mais. Com certeza. Eu acho que. Mas tinha que ser um negócio com um bom incentivo financeiro, né? Tipo um HBO Max ou uma Prime Video. A Netflix, Quem eu não sei seriam se os atores disso? cancelar as coisas. Hã? Quem seriam os atores que fariam essas pessoas maravilhosas? Atores. Normalmente eu gosto de usar como avatares, porque é muita vibe deles, a Nina Dobrev e o Ian Somerhalder, né? De The Vampire Diaries, como Sei. protagonistas. Porque é literalmente a vibe deles bem ali. Claro que hoje em dia não tem como, eles já passaram da idade, né, de interpretar. Mas eu acho que personagens em si, eu nunca parei pra pensar. É muito raro eu pensar em pessoas pra, tipo, celebridades, atores, atrizes, personagens. É porque você pensa daqui a pouco muda, né? Eles envelhecem, né? E fica. Normalmente eu pego algumas referências no Pinterest, assim, monto uma pastinha ali. A partir daqui. Tudo certo. Qual é a diferença entre Safira de Prata e Diamante Dourado? É uma sequência, né? Uma sequência da outra. Safira de Prata
Originalmente eles eram volumes únicos, né? Apenas um, Safira de Prata e Diamante Dourado. E Safira de Prata é o início da história, contado apenas do ponto de vista da Safira. Uhum. E Diamante Dourado é o que acontece depois, contado em POV duplo, né? O POV da Safira e do interesse romântico dela, que é o Rô. E aí, ambos são diretamente conectados, você termina um, você vai pro outro. É coisa. Maravilhoso. Da onde surgiu a criação da série Joias da Alvorada? A Exalcateia veio da minha falta de limite, basicamente. Eu sou doida, sendo bem honesta. Coisa que as pessoas me falam até hoje eu acredito. Porque naquela época, como eu desenvolvi um mundo muito grande, muitos secundários, muitas coisas assim, eu queria dar uma história para cada um. E eu prometi isso em 2020 e poucos. E quem disse que as minhas leitoras me deixam esquecer, né? Aí, hoje em dia, basicamente, eu tenho que cumprir. Eu nunca dei data? Não dou. Porque senão aí eu seria mais louca ainda. Eu vou lançar? Vou algum dia. Não se sabe quando. Agora, por exemplo, vai sair Temísio, o próximo, o segundo dessa saga. Que, basicamente, são personagens secundários, né? Ganhando história. Só que como eu empolgo, o livro eu chamo de um livro conto, puxa o outro. 250 páginas, sabe? Você vai ver um livro puxa o outro, um livro puxa o outro. Basicamente não tem como. Eu tenho que eu tenho que cultivar meu autocontrole. E como que você desenvolve os seus vilões e seus vilões? É interessante essa pergunta. A princípio, era sem coisa nenhuma. O meu primeiro vilão, eu não tenho muito orgulho dele, porque ele não tinha muita personalidade, ele não tinha muita profundidade, né? Ele não tinha camadas ali dentro. E hoje em dia eu acredito que eu saiba fazer vilões um pouquinho melhores. Normalmente eu gosto de pensar num objetivo e numa vulnerabilidade. Alguma coisa que torna esse vilão, né, ruim para os protagonistas. Não necessariamente ele é ruim em si, porque eu acho que esse foi um erro que eu cometi no meu primeiro vilão. Ele era ruim, o meu vilão era ruim no geral. Ele era apenas isso, mau, ele era cruel. Assim, uau, ele sofreu na vida e ele terminou um bosta. Mas não, os meus outros vilões, eles têm mais camadas que isso, pelo menos. Eu gostava de, tipo assim, um deles é, tipo assim, ele é muito lógico, ele é muito racional, então na cabeça dele o que ele tá fazendo tá certo, mesmo que as pessoas sofram por isso, porque no fim ele vai chegar num objetivo que vai ser melhor para todos. Então, mesmo que os humanos, os réis mortais não entendam isso, no momento ele entende, então ele tá certo. Tá sempre ali, né? Não duvide de mim. E outros, por exemplo, características que tornam ele um pouquinho menos odiável e faz a gente pensar naquele negócio, tipo assim, sabe? Nossa, eu não sou um vilão, mas se eu fosse, eu pensaria desse jeito também, sabe? É um negócio que isso é o poder da identificação mesmo com o antagonista. Ainda não é o meu ponto forte, mas pelo menos eu acredito, eu gosto de pensar que eu cresci um pouquinho ao longo do tempo. Tá certo, vai desenvolvendo mais, né? Vai vendo a evolução mesmo, né? Da escrita, do personagem. Porque quando a gente inicia aquela coisa, né? A gente é iniciante, a gente sabe como que é esse mundo. Aí a gente vai vendo que a gente só vai tacando coisa ali, a gente não sabe muito bem o que a gente tá fazendo. Vai. Aí só vai, né? Aí a gente vai vendo, juntando alguns pontos. Tá tudo certo ali, né? Aí a gente volta para aquilo 5 anos depois e fala, meu Deus. Como é desenvolver os plots dos seus livros? Uma bagunça. Caos, desordem, tragédia. Porque normalmente eu tenho um sistema de escrita muito esquisito. Todas as minhas amigas autoras falam isso. Eu escrevo fora de ordem. Eu escrevo as cenas que eu quero primeiro do livro e depois eu volto lá no início e vou reorganizando tudo, ou preenchendo lacuna, ou coisando assim.
E normalmente eu me oriento por elementos-chave, né? Coisas que eu já planejei, algum conflito, alguma cena de batalha, alguma cena de aproximação do romance. Então, como na hora de desenvolver, é bagunça, basicamente, porque eu vou organizando as cenas, eu dou um nominho para elas, faço a cena meio crua, né? Escrevo para dar um gás ali. E depois, na hora de organizar tudo, é um Deus dará, assim, né? Pernas pra que te quero. Porque, basicamente, é a forma que eu me acostumei a escrever e aí depois... Só Ficou. flui. É, eu me arranjo, tipo assim, confio no processo. No final vai ser alguma coisa. Confia. Nos seus livros tem alguma coisa escondida que só as suas leitoras muito atentas perceberiam? Ai, tem várias coisas. Uma tradução que eu sempre que eu costumo colocar nos meus livros são algumas referenciazinhas que tem, literalmente, tem em todos os livros. Eu normalmente coloco. Eu não sei se alguém percebeu isso ainda, mas eu coloco em todos os livros. Normalmente o protagonista, um dos protagonistas xinga ou insulta o outro de alguma forma e o outro responde: ah, não pense que você vai me conquistar com todos esses elogios, tipo, de uma forma irônica, assim. E, por exemplo, eu adoro colocar referências mitológicas nos meus livros. Em Safira de Prata, eu adaptei os nomes de deusas da lua, deusas e deuses da lua, de várias nacionalidades, de várias culturas diferentes, para os negócios. E, tipo assim, era muito legal quando alguém vinha falar comigo: meu Deus, percebi que você colocou tal, da mitologia e tal, né? Então, é isso mesmo. Em Belladonna, eu fiz anagramas com os deuses romanos para adaptar. Tinha inspirado na mitologia romana e, por exemplo, o deus, a deusa Minerva, eu coloquei Niverma, sabe? Ou então, quando era Vênus, eu coloquei Nuvens, sabe? Eu tocava as letras de lugar e vem um tantinho falar: ah, peguei os anagramas que você colocou, assim, eu tava... Eu Foi muito aqui tendo divertido que ler tudo de na novo. minha cabeça. Vou ter que pegar tudo de volta nele. Mas é basicamente. Tem gente que pega e eu fico muito feliz quando pegam. Por exemplo, em Safira de Prata tem uma cena que eu homenageei Rei Leão 2, que é um dos meus filmes favoritos, entre a Kiara e o Povo. E algumas pessoas já falaram: olha, tava lendo essa cena, parece Rei Leão 2. Eu falo: Rei Leão 2. Eu me senti uma lenda agora. Vários pequenos easter eggs, assim, que de vez em quando alguém pega. É que acho que assim, eu vou lendo, só que eu não leio um livro por vez. É aquilo tudo ao mesmo tempo, né? Não, eu faço muito Exato, aí eu bem. acho que eu perco algumas coisinhas. Porque, por exemplo, eu tô lendo uma série agora. Eu tô lendo uma série, eu tô lendo 3 séries juntas. Que delícia! Seus neurônios fazendo uma festa, assim, ó. Os divertidamente estão. Qual livro que ela tá lendo agora, Aquele, gente? aquele meme do cachorrinho no incêndio. This is fine, tá tudo bem. É tipo isso. Bom, a minha pergunta para você agora é se você poderia falar uns spoilerzinhos do que vem por aí, soltar aí pra gente algo que possa, assim, que Ah, fofoca, não é fofoca, né? É edificação. é sobre isso. A gente tá agregando conhecimento aqui. Exatamente. Basicamente, fora a Temise, né, que vai vir aí, eu tinha planejado lançar A Tropa esse ano, no caso, o segundo de Belladonna, né, o Consequente. Mas esse livro, como ele não tá finalizado, e eu sei que ele ainda vai ter muita coisa, tipo assim, eu sei que esse livro tanto um calhamaço quanto Belladonna, porque, pelo amor de Deus, olha o tamanho desse livro, eu sei que ele ia me dar muito trabalho e que ia pensar muito no tempo. E como eu queria lançar um outro livro, menor ainda, esse ano, eu vou ler um outro. Assim, eu tive uma ideia meio animada, assim, ela vai ser um pouquinho menor, e eu pretendo lançar. Eu queria até estava pensando em escrever ela no livro do futuro, sabe? O concurso do TikTok que fizeram.
Sei. Contrato, às vezes ganhar um contrato com uma editora tradicional, grande. E basicamente, eu não sei se você lê manhwa, mangás, webtoons, as coisas assim, mas é um plot de time rewind, literalmente volta no tempo. A protagonista, ela é, ela morre, ela vai de base e ela volta tipo um tempo no passado com as memórias dela toda. Ela sabe o que vai acontecer daí pra frente. E agora ela precisa se virar pra não. Meu cachorro. Ai, ai. Nossa, então já é um negócio. Eu já vi série nesse estilo, de voltar no tempo e saber o que vai acontecer. É um dorama. Isso é muito comum lá fora. Isso é muito comum em plots orientais, né? Isso é comum nesse meio, em manhwas, na Coreia, na China. Esse plot é basicamente aquilo da. Às vezes é a vilã, né? A vilã vai de base, aí ela volta no tempo com todas as memórias e ela fala, não, vou mudar meu destino, vou me vingar de todo mundo que me tornou a vilã, etc, etc. Eu adoro esse tipo de plot, sendo bem honesta, eu já li vários. O que eu assisti era uma, uma esposa para o meu marido. Isso, a esposa do meu marido, é um manhwa também, originalmente, ele foi adaptado E na Crunchyroll. quem não foi a vilã que morreu, né? Mas ela fez a vilã ficar com o marido dela, Que era um bosta. que era É, ba- completamente. é, é basicamente isso. Então, até então, esse é o meu futuro plano de coisa. Então, pode se gira em torno disso. Interessante, interessante. E uma pergunta sobre o nosso grande evento amanhã. Como você está se sentindo? Vai ter um livro seu no nosso Exploda do dia Eu 20. adoro. Isso aqui é ótimo todo ano. Eu sinto um aumento grande, né? Tipo de. Realmente de compras, né? Eu espero que as pessoas estejam lendo. Depois que elas compram, eu não tenho como saber. Eu não vamos saber por meio das páginas livres. Mas é sempre uma oportunidade ótima de trazer visibilidade para autores e para outros influencers, né? Uhum. As outras edições foram ótimas e saber que ele só aumenta a cada ano, por exemplo, na primeira edição foram tipo, 4 mil livros, aí no ano passado foi 8, hoje já tá 12, tipo assim, literalmente. Eu vi que ela falou que só tem só 7 mil gratuitos, né? Então, assim, só 7 gratuitos. Quanto tem em promoção, né? As proporções que esse negócio tá tomando, e eu espero que só cresça. E é muito legal, tipo, porque eu espero que cada vez mais ele esteja furando a bolha, né? Porque, querendo ou não, o mundinho Bookstan aqui é uma bolha. É uma bolha. É o mundo das livrarias e dos outros tipos de leitores e do mercado brasileiro no geral é completamente diferente, né? É um negócio que não atinge, às vezes, os públicos da Conceição Evaristo, da Socorro Cioli, da Carla Madeira, mesmo do Rafael Montes, da Clara Alves, das pessoas que têm mais essa necessidade de ter o livro físico em mãos e na livraria comprar. Então eu espero que nos próximos anos isso só cresça, só se espalhe. Vai ser assim, e-books em promoção, vai estar assim, aba, físicos em promoção. Físicos em promoção. Eu espero que isso ajude as pessoas a lerem um pouquinho mais de e-book, né? Já é ótimo, porque assim, é um mercado em ascensão desde 2000 bolinha, com certeza. E tomara que apenas só cresça. E talvez né? Que a Amazon tome vergonha e comece a pagar os autores dela melhor. Um pouquinho mais por página lida. Só uns centavinhos, não custa nada, Jeff Bezos, você já é Mas trilionário. pouquinho, Amazon, a gente merece. Total, tantas pessoas leem, o que adianta? Só mais um pouquinho, não vai tirar de vocês. Você me paga, mas eu sou sua escrava. Eu continuo com você. Sabe? Então vamos ter a Laura no nosso Exploda. Ai, que delícia. Na verdade, eu já tenho seu livro, né? Então,
Eu vou só divulgar mesmo, né? Gente, olha. Maravilhosa. Eu tô mandando link pra todo mundo. Gente, amanhã eu vou mandar um link confiável. Não pegue de qualquer link, Joga. tomem cuidado. Eu tô mandando nos grupos que eu administro. Gente, eu vou mandar o link pra vocês. Então, calma, que vai dar tudo certo. Isso aí. Tá, daqui a pouco, ó, 3 horinhas. Eu já falei, não vou dormir. Vocês não me esperem. Ai, não, eu vou. Eu vou, mas amanhã cedo eu tô aí. Eu já dormi mais ou menos 1 hora da manhã, então já. Uma hora da manhã é ok, né? Já que começa meia-noite em ponto, a gente ali preparadíssima, só pra passar link. Já tô. Computador ligado. Preparadíssima, assim, ó, o dedinho só esperando. A Iris falou, começou. Bum. Bom, meu amor, eu queria muito. Kindles, né? Honrando o antigo nome, Spoiler Seu Kindle, né? O meu, eu descobri hoje que o meu tá com pouco. Poucos livros? Não, o meu tinha muitos gigas, aí eu descobri hoje que tá com pouco. Ah, espaços. Oh, Eu fui ver, eu tenho 16 gigas, aí eu falei assim, ai, gente, preciso comprar meu Kindle, né? Porque eu achei que eu tinha 12 gigas, aí eu fui ver que não, que ele tá diminuindo. Que isso? Abriu um espacinho aí, né? Assumiu. É muito assim. Eu nem sei onde que olha isso, mas. Deixa eu ver aqui, calma aí. Configuração. Deixa eu ver aqui, vem. Vou botar aqui. Gerenciamento e armazenamento. Esse é o de 6 GB. E eu usei 600 mega. Esse é de 6 gigas? O meu é o de 6 GB. Ele Não, o meu tem 16 gigas. O meu tá com 13 disponível. Ai, que delícia. O meu tá com 5.6. Ai, eu admito que eu não... Eu leio muito no Kindle Unlimited, sendo bem honesta. Então eu pego e volto. Eu também, eu leio muito pelo Kindle Unlimited. Antes de comprar o e-book, eu leio pelo Kindle Unlimited. Porque eu tô com raiva, né? Porque eles vão aumentar o valor agora. Eles vão... Mas, assim, de certa forma eu entendo, porque aumentou muito a quantidade de livros ao longo desses anos. Eles vão aumentar o valor que vocês recebem também? Eu espero que isso aumente também, né? Veremos aí, só analisando Eles as querem próximas. aumentar o valor pra gente e pras autoras não querem aumentar? Mas é isso aí. Veremos os próximos capítulos dessa novela. Sempre a novela com a Amazon, né? Primeiro livro demora 10 dias, o segundo, hora que eles querem. Na hora de pagamento, eles dão uma enroladinha no banco. Tá tudo certo. E até mais. Queria te agradecer, meu amor, por ter topado ter aqui com a gente no nosso espaço, por essa entrevista maravilhosa. Você é uma fofa, simpática, adorei muito te conhecer. Obrigada por ter respondido nossas perguntas, de estar aqui, porque é uma leitora curiosa. Foi muito bom saber os bastidores da sua vida e de como você escreve, como é a sua rotina dia a dia. Então, queria agradecer muito por ter topado estar aqui com a gente. Foi ótimo. Eu que agradeço pelo convite, por ter lembrado de mim, por ter sido também uma mediadora super querida, por ter dado essa oportunidade. É muito bom, assim, para nós, autores independentes, ou pequenos autores, temos esse espaço aqui, né, para falar, mesmo que pareça bobo. Ela põe barulho de chuva quando ela tá escrevendo, uau! Um negócio assim, bem bobinho, mas que a gente gosta de falar, né? Dá um senso de relevância, nem que seja um pouquinho. Eu adorei, simplesmente. Vamos marcar os próximos. E é sobre. A gente marca mais e vamos fazendo outros também, outras oportunidades que vêm por aí também, conhecer mais, não é? Exatamente.
Então, queria muito agradecer novamente. Obrigada de verdade, meu amor. Eu amei demais a nossa live. E vai estar disponível aqui no nosso TikTok, vai Beleza. estar no nosso Instagram. Então, quem não conseguir assistir, vai estar no seu perfil também, que eu vou te colocar de colaboradora, viu? Olha lá, então, horinha, te mando. Então, te agradeço demais, meu amor. Um beijo, boa noite. Um abraço. Foi um prazerão, viu? Diva. Prazer. Um beijo, amanhã a gente se vê na Expoda. E bora aproveitar. Bora aproveitar. Tchau, lindona.